TV Tudo Web, Darcy Martins apresenta. Não sei se vocês têm acompanhado as redes sociais, e o Brasil vai ser um dos mais impactados, né? O El Niño está sendo previsto. Eu estou até vendo aqui nossa amiga da Defesa Civil, enfim. E a gente talvez não tenha noção do impacto disso para a questão agrária nossa. E é fundamental as análises preditivas. Esses dias, né, um dos mantenedores do nosso instituto é dono de uma empresa de tecnologia. E ele estava me explicando o quanto ele já consegue evoluir, por exemplo, em saber como determinada fruta está nascendo e isso quanto impacta na lavoura. Isso é muito interessante porque, por mais que a gente fale de tecnologia, ainda tem uma certa resistência, principalmente com o pessoal do agro, e pelos estudos que eu tenho acompanhado, está tendo uma migração muito grande dos filhos dos pais dos agros para a região urbana, porque eles querem ir para a tecnologia e trabalhar numa outra. E aí, como é que eu trabalho no Instituto? Eu faço um sistema reverso. A gente está em alguns municípios justamente retendo esses jovens para continuar no setor agrário e provar para eles que o Brasil ele já está muito bem evoluído nessa questão e que tem um futuro muito grande, né? A gente vê o quanto evoluiu a questão da saúde hoje. A gente consegue ter consultas pelo celular. E hoje a gente consegue prever uma série de questões, né? A semana passada teve um evento no Pacto Global, não sei se você estava no MASP, e reuniu ali as maiores empresas muito grandes, falando dessa preocupação com o que o Brasil vem enfrentando e o que o Brasil vai enfrentar final de junho para início de agosto agora. O Brasil vai ser um dos países mais castigados, 80% do nosso território vai ser castigado com inundações e secas muito severas. E aí vem esse contraponto da importância da tecnologia e dos dados, porque a gente está às cegas do que pode acontecer. A doutora falou muito bem aqui que a gente não consegue prever a questão ambiental. E, de fato, gente, às vezes saem aquelas previsões de que vai chover e demora 4 dias para acontecer essa chuva, esse calor intenso. E aí eu digo que é cada vez mais importante essa questão da gente fazer este diálogo de cruzar estes dados, né? Nessa apresentação que o Pacto Global trouxe grandes empresas, inclusive fora do Brasil, eles falam exatamente isso, né? Da importância de nós nos unirmos em letramentos. E aí não é só aquele letramento da tecnologia, é a consciência pedagógica da importância da gente se unir e acelerar, assim como a pandemia teve esse aceleramento da questão da tecnologia e da saúde mental, dessa questão para o agro, né? E aí a gente tem aí uma linguagem universal que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Tá bom, vamos fazer apenas um pano de fundo para entender mais ou menos como é que está a situação do agro nas emissões de carbono, né? A gente acha que o agro é verde, mas também emite carbono. Emite menos, mas emite. Né? E por diversos motivos, né? Queima de biomassa, são resíduos animais, uso do solo, né? E especialmente também relativo ao uso de fertilizantes, né? Então, no Brasil, as emissões ultrapassam a casa aí dos 2 bilhões de toneladas de CO2 por ano, né? Dos quais 67% vem do agropecuário. Se a gente isolar apenas a agricultura, as emissões são 19%. Então, surgiu, portanto, aí a necessidade e a oportunidade de usar de forma mais eficiente recursos, né, especialmente fertilizantes, para mitigar essa pegada de carbono também. Né? Bom, então, e Bill Gates tem um livro muito legal, Como Evitar a Catástrofe Climática. Eu sugiro que vocês todos leiam, tem um capítulo 6, que é a base desse slide, né, e ele fala justamente sobre isso, de usar eficientemente recursos, insumos, no caso fertilizantes, né, para mitigar a pegada de carbono no setor climático, ou no setor agropecuário, né, e a agricultura representando quase 19% das emissões globais de CO2. Né.
Bom, então a gente tem, eu não vou ficar chovendo molhado, né, depois das palavras das nossas amigas aqui no painel, né, diversas soluções que são postas no mercado, né, como irrigação inteligente, monitoramento remoto, monitoramento de pragas, né, enfim, previsão de safra, IA para previsão de safra, que são alguns recursos também que a Datagro vem utilizando, né, para prover serviços para os nossos clientes, né. Eu acho que esse dado aqui é bem legal, embora até 2024 é do mapa do CNA, mostrando a quantidade de produtores do setor agrícola que usam, de alguma forma, plataformas digitais e IA, né, nas suas propriedades agrícolas, né. E vem quase que dobrando, digamos assim, crescendo 60% ao ano, mas ainda é pouco. Temos 58 mil produtores que ativamente usam esses recursos nas suas propriedades, pode ser muito mais, né? Mas, de toda forma, são casos que já mostram, né, ganhos de eficiência em termos de redução de defensivos, 20% a menos de uso de fertilizantes sem prejudicar a sua produção agrícola, né? Então, o grande desafio da agricultura é produzir mais com menos, né? Com menos água, menos fertilizantes, né? E vamos lembrar que o Brasil é um grande importador de fertilizantes, né? Ano passado consumimos um recorde, importamos também um recorde de fertilizantes, porém, de todo o consumo que o Brasil tem de fertilizantes, né, quase 40 milhões de toneladas, 93% vem de importação, né? E nesse momento de crise, como o Estado já falou, veja que a relação de troca entre preços de diversas commodities, como milho, soja, cana, até o café também, as margens de produção do café estão relativamente menos piores, eu diria, né? Mas as relações de troca estão uma das piores nos últimos 30 anos nesse setor, né? Mostrando até em momentos que o produtor nesse ano, por exemplo, de grãos, pode até pensar duas vezes antes de continuar expandindo a área de plantio de milho e soja nesse ano, né? Quem dirá aqui da cana, por exemplo, que as margens estão negativas já faz uns 2 anos, né? Bom, então alguns casos reais, no caso aqui de usinas, né, do setor sucroenergético, no caso da São Martinho, a usina da Prata, que já está praticamente com toda a sua estrutura de operações de moagem, enfim, quase 100% digitalizada, diria assim. As usinas da Raízen também fazendo uso de machine learning para controle de irrigação. Então, é uma tendência que a gente está vendo de investimentos, né, concretos e que tem mostrado resultados também no campo, né? E vamos falar também, sem esquecer, que o setor sucroenergético já é responsável e o uso de inteligência de dados vai ajudar ainda mais, né, nos ganhos de eficiência de redução, de pegada de redução da pegada de carbono nesse setor, que já é tão responsável por reduzir a pegada de carbono no setor de combustíveis, por exemplo, né? Então, o uso do etanol no Brasil, desde 2003, quando foi introduzido os veículos Flex Fuel no Brasil, já foi responsável por evitar a emissão de quase 650 milhões de toneladas de CO2. Então, é equivalente a quase 4,5 bilhões de árvores plantadas. É bastante coisa, né? Bom, então eu finalizo aqui com os desafios, né? A gente tem muitos investimentos sendo feitos, né, de conectividade no campo, mas especialmente em áreas que a gente costuma falar de grandes propriedades, né? Mas é um grande desafio levar a adoção dessa conectividade para pequenas propriedades, especialmente para a agricultura familiar, né? Ainda há uma escassez de profissionais nessa área também não é fácil, né? A gente fala que conectividade, inteligência das coisas é tendência, mas para as usinas, o campo, é difícil a gente ver a contratação de pessoas aptas, né, e dispostas a ir ao campo e trabalhar nisso. Então, muito bacana as iniciativas que a gente tem para a agricultura,
né? Mas ainda falta mais, né? Então é isso, tá? É bem rápido, mostrando basicamente também regionalização disso, né? A gente vê muito sul, sudeste, centro-oeste já nessa tendência, mas o norte e nordeste, onde eu moro, por exemplo, menos de 20% das propriedades com alguma conectividade com a internet, né? É muito fraca, né? Então veja que nem internet tem, então 80% das propriedades rurais no Nordeste não tem nem sequer internet. Então veja qual é o desafio que a gente tem aqui para o Brasil. Hoje a inteligência artificial consegue prever a produtividade de uma área. Inclusive, uma coisa muito interessante, eu vi uma reportagem sobre o açúcar. E eles mapeavam a área e falavam, essa área no ano que vem vai produzir tanto de açúcar. E esse é o milagre da inteligência artificial. Os satélites monitoram a vegetação em tempo real, softwares como o da AgroSmart calculam as emissões. O georreferenciamento localiza imóveis com enorme precisão em áreas que podem ser consideradas até remotas. Mas surgem perguntas fundamentais. Quem é o proprietário da área? E quando a gente fala proprietário, é o proprietário tabular na matrícula. Se essa matrícula corresponde à realidade física, porque nós temos muitos problemas, muitas vezes a matrícula tem uma descrição e a área real é um pouco diferente, às vezes menor, às vezes maior. Existe sobreposição territorial, e quando a gente fala em sobreposição territorial, um dos grandes problemas porque pode ter sobreposição com unidade de conservação, dependendo do grau de proteção dessa unidade de conservação, limita muito a produção nessa área. O CAR, o Cadastro Ambiental Rural, está consistente, existe passivo ambiental, então é nesse ponto que toda a tecnologia encontra algo aparentemente simples, a qualidade da governança territorial. Pois o Brasil ele não enfrenta apenas um desafio tecnológico, o Brasil enfrenta um desafio de integração entre tecnologia, governança e segurança jurídica. A segurança jurídica é algo extremamente importante para o agro. A tecnologia produz os dados, a governança produz a confiança. E sem confiança não existe investimento sustentável de longo prazo. Então vamos entrando na regularização fundiária como parte da infraestrutura do agro. Existe uma infraestrutura que ela é um pouco menos visível, mas fundamental. A infraestrutura jurídica do território é a questão da documentação. A documentação da propriedade, como esse produtor vai atuar. Por quê? Porque nós encontramos ainda muitas matrículas antigas, algumas com a descrição que a gente até chama de precárias. Confronta com o rio, confronta com a propriedade de fulano. São realidades ainda de muitos Brasis que nós temos. Cadeias dominiais incompletas. Qual é a origem dessa matrícula? Porque quando a gente não encontra a raiz da matrícula, matrícula mãe, uma origem dominial, essa matrícula acaba ficando fraca. Então, o que nós temos? Nós temos uma imensidão de terras devolutas no Brasil. Se a sua matrícula não tem uma raiz forte, fala assim, olha, qual é a origem dessa matrícula? E começam-se até a se levantar suspeitas sobre essa matrícula. Qual é a origem? Como ela é válida? De onde ela veio? Então, hoje, o que a AgroSmart faz? A gente trabalha com RNA. Parece uma sopa de letrinhas, pessoal, é muita letra, mas eu vou explicar bem rapidamente aqui para vocês como funciona e o que ele é, tá? Basicamente, quando eu vou explicar o RNA, eu falo que ele é o melhor dos dois mundos, sem modéstia nenhuma, tá? Por quê? Porque o RNA, ele é uma molécula natural, então ele é um inseticida, um fungicida, um herbicida de molécula natural. O que é isso, Ariadne? Da mesma forma que você tem os inseticidas hoje, os fungicidas químicos, que são moléculas químicas, e você tem os biológicos, né, que é a outra ponta, o RNA ele fica aqui no meio. Por quê? Porque ele traz a eficácia dos inseticidas químicos, a facilidade de uso dos químicos, com a parte da sustentabilidade, a inovação, a ecologia dos biológicos. Então eu pego tudo que tem de melhor ali do químico, tudo que tem de melhor do biológico e eu junto numa molécula natural. Então eu trago novas possibilidades para o agricultor,
para que ele consiga produzir mais, melhor, e que ele tenha também o como, a rastreabilidade disso de uma maneira muito efetiva, né? Então, o que é isso, Ariadne? O RNA, basicamente, ele vem do DNA. Imagina que o DNA, que todos os seres vivos têm, ele é um manual de instruções, ali, um livro de receitas. O RNA, ele é uma cópia temporária desse gene. Tá? Ele é como se eu pegasse um pedacinho ali do DNA. E o que a gente faz? A gente pega essa cópia, a cópia que a gente entende que ela é relevante ali, faz uma cópia dela de tal forma que quando eu aplico esses produtos são pulverizáveis, tá? São produtos ali líquidos, pulverizáveis ou WG, dependendo ali da melhor forma de entrega dele. O que ele faz? Uma vez em contato com a praga, com o patógeno, com a doença, ele silencia algum gene específico dentro dessa praga, ou desse fungo, enfim, e impede alguma produção de proteína vital ali para ele, fazendo com que ele realmente deixe de afetar aquela produção. Isso é GMO? Não, não é. A gente está falando de genética, mas eu não altero o organismo a ponto dele ir passando de geração para geração. Eu altero uma característica que ele tem, uma característica vital para ele, pontualmente naquele momento. É um produto extremamente eficaz, mas ao mesmo tempo extremamente dirigido. Ou seja, eu não tenho um produto hoje que vai funcionar para diversos problemas. Ele atua em um problema específico. O que isso quer dizer, Ariadne? Isso quer dizer que quando eu aplico esse produto no campo, eu estou aplicando para aquela praga. Eu não vou ter nenhum tipo de ação sobre abelhas, né, polinizadores, que são extremamente importantes no meio ambiente. Eu não vou ter nenhum tipo de ação sobre joaninhas, enfim, nenhum tipo de ação sobre os inimigos naturais que estão ali, né, que na verdade são os amigos naturais do agricultor que estão ali no meio ambiente. Então, basicamente, eu pulei antes da hora aqui, o resumo é, eu tenho um produto altamente eficaz, um produto que vai preservar essa biodiversidade ali dos organismos não alvos, né, das pragas que não são o alvo, que eu quero controlar, um produto fácil e seguro de usar. Então, quando o aplicador está lá mexendo na cauda, mexendo no produto que ele vai aplicar no campo, ele tem segurança de que aquilo também não vai causar nenhum tipo de problema para a saúde dele. Né? É um produto que ele se integra bem ali ao manejo do agricultor, ele não vai trazer uma tecnologia nova que vai causar ali uma grande disrupção na maneira que ele faz o manejo dele. Ele vai integrar o manejo dele de uma maneira simples e fácil. É um produto estável em temperatura ambiente, ele se degrada muito rápido, então ele não tem nenhum tipo de resíduo. Então, quando a gente fala da rastreabilidade, dos produtos que a gente exporta, principalmente para a União Europeia, para hoje, o que o consumidor brasileiro também pede, eu consigo ter um produto que eu não vou ter nenhum tipo de agroquímico, agrotóxico, enfim, nenhum tipo de resíduo naquele produto, numa uva, numa maçã, enfim, no próprio milho que a gente consome. E aí, de maneira bem rápida aqui para contar para vocês, qual que é o grande diferencial da Greenlight? Hoje eu consigo trazer tudo isso de uma maneira 3 vezes mais rápida que um produto comum, 15 vezes mais barato que um produto comumente produzido hoje. Para vocês terem uma ideia, um GMO, né, um organismo ali geneticamente modificado, uma semente geneticamente modificada, ou mesmo um defensivo químico tradicional, ele leva ali em torno de 14 a 16 anos de desenvolvimento, registro, até chegar no campo. Então, uma nova molécula, ela tem um longo caminho da hora de quando ela é descoberta até chegar na mão do agricultor. E eles gastam um pouquinho ali, né, em torno de 300, 500 milhões para o desenvolvimento de cada uma dessas moléculas. Quando a gente está falando do RNA, a gente está falando de um produto a ser desenvolvido desde a descoberta até o lançamento ali na mão do agricultor, de 5 a 8 anos. Então, isso barateia demais, a gente está falando de 25 a 30 milhões, ao invés de 300 a 500 milhões, isso barateia demais o processo. E o que barateia esse processo, aliás? As AIs que a gente está ouvindo aqui. Então, quando a gente pensa no início
dos projetos de RNA, quando a gente está falando lá do DNA, a gente vai buscar o genoma das pragas e tudo mais, você tem uma série de machine learning por trás, uma série de AIs por trás disso, buscando essa informação de uma maneira muito mais eficiente e segura. Por quê? Porque eu tenho que garantir que o organismo que eu vou afetar vai afetar apenas aquele organismo e mais nada naquele ambiente. Então, hoje, como exemplo para vocês, a gente tem 2 produtos já comerciais. Nós somos a única empresa no mundo que tem produtos com base RNA, RNAi, sendo aplicados no campo, sendo pulverizados. Nós temos um produto que controla um besouro específico da batata. E temos um produto muito legal que atesta o quanto seguro é o produto, que é um produto para controle de ácaro em abelha. Então, a abelha consome, controla o ácaro da abelha, mas não mata a abelha. Então, é um produto assim, muito interessante, quando vocês puderem, dê uma pesquisada. Vou finalizar minha apresentação. Para o Brasil, hoje, nós temos já 2 produtos em registro. Temos aqui a nossa líder regulatória, que está levando tudo isso lá para dentro do Congresso, para as discussões do MAPA, IBAMA, Anvisa. Em breve teremos novidades. E produtos que são bastante importantes para o agricultor brasileiro, né? A gente está falando do ídio da videira, ácaro, fusário, enfim, uma série de pragas que são extremamente relevantes regionalmente. Eu agradeço muito o tempo aqui de vocês, a audição de vocês, e está aqui o meu contato aqui embaixo, Ariadne Zorzet, vocês me buscarem no LinkedIn. Meu e-mail está ali também, se alguém precisar entrar em contato, quiser ouvir um pouquinho mais, eu estou à disposição para a gente conversar. Obrigada. Obrigada, maravilha. Obrigada, Ariadne. E como eu comentei com vocês, quem tiver perguntas pode, por gentileza, escrever, passar para a Carla que está aqui no nosso painel. A gente não vai ter tempo para abrir essas perguntas para todos, mas a gente vai compartilhar depois com os nossos palestrantes. Então é interessante até que você coloque seus dados, telefone inclusive, tá bom? Para que a gente consiga ter esse retorno também. Bom, vamos passar a palavra agora para o Gustavo Meles. Ele é professor, palestrante e empreendedor. Eu fiquei muito curiosa quando eu te chamei para saber um pouco mais sobre o buscaia.com e o oirobô.com. Então a palavra é sua. Obrigado, cara, pelo convite. Parabéns pelo evento, Maria. Como que vocês estão de inteligência artificial? Tem usado? Só levanta a mão quem tem usado o Gemini e ChatGPT. Usado de verdade ou só está trocando ideia com ele ali, brincando? Cloud, quem já migrou para o Cloud? Tá. Quem está vendo ganhar tempo e dinheiro com IA? Já, assim. Legal. Mas é um processo, tá? Todos nós estamos participando desse processo. Deixa eu ver se está no ponto aqui, nosso bate-papo. Isso aí. Teve uma pesquisa agora, da Anthropic, agora do começo do ano, se não me engano de março, o impacto da IA nos trabalhos, né? Aí um dado bem interessante aqui, é que na agricultura, a Anthropic está dizendo que o que a gente espera e o que está acontecendo. A agricultura é um lugar que está muito pouco impactado pela IA. A IA vai impactar muito pouco, tá? E eu acredito, é verdade, o agro é muito mão na massa, né? Você tem que estar lá. A tecnologia vai estar no equipamento. Mas olha aqui, quando a gente vai para o escritório, olha o tanto que a gente imagina que vai impactar e o tanto que já está impactando. Quando a gente vai para computador, para negócios financeiros, para artes, educação, aqui vai impactar demais e já está impactando aqui. É muito interessante esse gráfico. É muito recente, né? Se a gente for falar da IA, ela está presente no nosso dia a dia desde novembro de 22. Tem 3 anos e pouco, né? Começou com o ChatGPT e hoje já está dominando todos os mercados. Toda revolução começa mudando o ser humano, tá? Então é o ser humano que faz a revolução, não é a tecnologia. Você está vivendo a primeira revolução que amplia a sua inteligência. Até hoje, nenhuma revolução que a gente passou não dava capacidade cognitiva para o ser humano. Sempre era revolução ou tecnológica ou da máquina. Agora a gente está ampliando a nossa inteligência. Por isso, esse papo não é sobre tecnologia. É sobre você, sobre o seu futuro, sobre o jeito que você aprende, cria, trabalha e compartilha. É sobre nós, tá? Não é sobre o ChatGPT, sobre o Gemini, sobre o Google.
4 patas em vez de 2 rodas, combinando a força de um cavalo com a tecnologia das mais avançadas motocicletas. A Kawasaki apresentou o Coroleo, um robô-cavalo criado para explorar terrenos onde veículos convencionais simplesmente não conseguem chegar. Ele é movido por um motor a hidrogênio de 150 cilindradas e foi projetado para ser montado como um animal de verdade, com controle intuitivo pelo movimento do corpo do condutor. Basta inclinar o peso para o robô entender a direção e ajustar os passos. Equipado com inteligência artificial e energia limpa, o Coroleo se adapta a qualquer Vocês já tipo viram de esse terreno. Cavalo robô? Alguém já tinha visto isso nas redes sociais? Não, é maluco, né? Soltem o meu tempo aqui, que senão eu fico 5 horas falando aqui. Por favor. Isso aqui é uma produção da Kawasaki, tá? Quem gosta de moto, quem conhece um pouco de moto, é uma marca japonesa. Só faz moto do caramba. E sempre fez motos muito legais. E agora eles estão redesenhando a moto que a gente conhece. Pneu na frente, pneu atrás, para um veículo que parece mais um cavalo, né, com 4 patas. Por que eu trago isso aqui? Porque sabe qual que é a diferença de quem está pensando essa inovação aí para nós? A diferença é que essa galera já está pensando com IA. Eles já pensam com IA. Para chegar nesse novo produto, que é um veículo que parece um cavalo, tem muita inovação ali dentro. E não é inovação só do ser humano. Tem computação ali de inteligência artificial para chegar nesse produto. Talvez eles já tenham isso lá na prancheta há muito tempo, mas eles não tinham tecnologia para fazer isso, né? Igual a gente está vendo aqui, muitas empresas aqui são de tecnologia. E hoje a gente vai conseguir tirar do papel aquilo que a gente sonhava, porque o homem vai estar sendo amplificado, né, com a computação da inteligência artificial. Então, a partir desse momento, vamos fazer um combinado aqui. Eu vou convidar todos vocês para a gente fazer parte de um movimento. O movimento Pense com IA. O que é o Pense com IA? Quando vocês lerem IA, não leiam mais inteligência artificial. Leiam inteligência ampliada. Porque muitas vezes, quando a gente lê inteligência artificial, ela passa a ser nosso concorrente. E esse robô aí vai tomar meu emprego, vai tomar minha empresa, vai ganhar dinheiro no meu lugar. Então, olhe para a inteligência ampliada. Inteligência ampliada, ela vai estar ampliando o seu cognitivo, o meu cognitivo. É uma ferramenta para dar um turbo na gente, tá? Fica muito mais fácil da gente entender e da gente aprofundar. A gente, como ser humano, ó, a gente, lá na caverna, a gente desenhava na rocha. A gente não tinha tecnologia. Então demorou demais para a gente chegar numa máquina para fazer a tipografia móvel. Mas depois que começou a entrar a tecnologia, tudo foi muito mais rápido. Chegou publicação em massa, internet, e-mail, rede social e agora inteligência artificial. Não é um bicho-papão e brincar com as ferramentas de IA. Então isso aqui, a gente passou por muitas revoluções, né? E sempre quando a gente passa, se a gente não evolui, a gente perde a nossa função. Então temos que estar atento. E a inteligência artificial está muito rápida. Não deixa o tsunami passar não, porque senão a gente fica para trás. Ainda mais falando de CPE, CNPJ. Nascem novas empresas com IA e atropela qualquer empresa, não importa o tamanho dela, tá? Então vamos estar atento nessa evolução. Algumas revoluções, né? Agentes de IA, né? Antes, o ser humano conversava com o ser humano. Hoje, o ser humano conversa com robôs e os robôs respondem o ser humano e um ser humano avalia se esse robô está trabalhando direitinho, né? Então isso é muito 2026, tá? A gente já começou o ano passado, mas esse ano, até o final do ano, vai ser uma mega revolução e vai dominar por muito tempo. E aí o humano tem que estar sempre no looping. Tudo que vocês pensarem de IA, dando poder para robô, põe no ciclo o humano revisando, tá? Isso é muito importante. Outra baita revolução, programação, vibe coding, né?
Todos nós agora podemos ser programadores. Só basta sentar na frente do Lovable, que é uma ferramenta de vibe coding, você contar para ele o que você quer, em poucos minutos ele te dá um software que custaria talvez até milhões, tá? E ele te entrega de verdade. Ah, mas não tem segurança ainda. Tem só 2 meses isso. Tá? Então todos nós passamos a ser desenvolvedores. Isso é ótimo, porque se a gente tem um problema, você troca ideia com a IA, ela te dá a ferramenta para você solucionar aquele problema muito rápido. Outra grande diferencial que a IA está trazendo são IAs invisíveis, inteligência artificial invisível. Para quem tem produto, pense nisso. Coloque IA invisível para ajudar o seu colaborador, para ajudar o seu cliente, para ajudar quem for, mas ele não precisa saber que tem IA. Exemplos, né? Carros autônomos. Ele não fala para você, eu sou uma IA, eu estou aqui para te ajudar. Não, ele só te ajuda. Né? Um baita exemplo também, né, que a gente leva para o agro são os drones. Esse drone desse tamanhozinho, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele é programado para seguir quem liga ele, né? Então se eu vier aqui, ó, ele vai me seguir, não importa o que eu faça. Se eu vier mais para cá, ó, se eu der uma corrida, ele vai me seguir, né? Então, imagina isso, né? Como isso ajuda no agro. Você faz uma programação para um drone e ele faz o que ele tem que fazer. Se eu ponho a mão debaixo dele, ele desliga, né? Então até teve um painelista aqui que falou, né, que é uma geração que a gente saiu da enxada e foi para o drone. É muita revolução que aconteceu nesse período.